O século passado ele foi muito produtivo para a ciência, né? Porque, olha só, a Marie Curie mesmo, ela teve 2 Nobel pela radioatividade e outro em 1911 por descobrir lá o polônio e o rádio, né? E ainda você pega lá Einstein mesmo, lá em 1921, com o prêmio Nobel dele, e até Soddy também, o inglês também, descrevendo a radioatividade. O século XX já foi mostrando tantas coisas bacanas, né? A inserção das mulheres nas ciências. Embora as mulheres sempre tivessem participação, mas acho que a Marie Curie, de certa forma, começou a abrir ou despontar uma certa visibilidade para as mulheres, né? Inclusive o Einstein mesmo, quando ele viajava pelo mundo, ele ficava mais musculoso, né? É mesmo? Como assim? Por quê? Ele era um fisiculturista. Do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Mais uma vez aqui com vocês no Inteiramente Triplo. Dessa vez com esses 2 irmãos especiais aqui, ok? Eu sou a Ariela, sou socióloga. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Estou super animada em poder falar de sociologia para vocês. E aqui a gente tem, né? Já apareceu, clica aqui no card se você não assistiu ainda o nosso Inteiramente 3, ok? E ele vai falar um pouco com vocês. Vocês já me viram no vídeo anterior, em que eu estava até brincando lá com a questão da comida, do culinariamente. Hoje a gente vai falar de um assunto completamente diferente, mas que é bem atual para o nosso contexto mundial. Pensando ali, né, a gente vai tentar relacionar o contexto da sociedade em si, né, a interação da sociedade, a tecnologia usada, né, e também os danos causados aos seres vivos. Mais uma vez aqui a nossa mesa didática. Agora nós vamos falar do contexto que levou à Segunda Guerra Mundial. O primeiro que nós podemos elencar é o chamado Tratado de Versalhes. Foi assinado em 1919 por ocasião do final da Primeira Guerra Mundial, em que os países vencedores, a chamada Tríplice Entente, França, Reino Unido e o Império Russo, impuseram uma série de sanções econômicas e políticas ao país perdedor, a Alemanha, que teve que arcar com as despesas da Primeira Guerra Mundial. Foram pagas ou finalizadas em 2010. O segundo motivo, crash da Bolsa de Nova York. Foi uma grave crise econômica em que países como os Estados Unidos, entre outros, desencadeou uma crise econômica em cadeia em outros países, em que muitos deles foram severamente afetados, entre eles a própria Alemanha, em que o desemprego culminou na casa dos 6 milhões de desempregados. O terceiro fator foi justamente a alta do desemprego e a severa crise econômica pela qual a Alemanha passava. Por conta desses fatores todos, a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial moral, econômica e politicamente, fazendo com que esses fatores todos elencados culminassem na emergência do Partido Nazista, que é o Partido Nacional Socialista, fazendo com que o Führer conseguisse ascender ao poder. Isso fez com que o mundo se dividisse em 2 grandes blocos, os países aliados, que seriam os Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, e os países do eixo, que são Japão, Alemanha e a Itália. E esse alinhamento teve um desfecho muito trágico na história. 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos decidem bombardear a cidade de Hiroshima e alguns dias depois, em 9 de agosto de 1945, bombardeia Nagasaki, como uma espécie de aviso para a União Soviética, querendo demonstrar todo o seu poderio bélico e sua capacidade de destruição. A Little Boy, ela tinha um esquema bem parecido com esse daqui. Ela era uma bomba de urânio e tinha 2 núcleos separados na bomba, um na ponta, outro no fundo. Esses 2 núcleos se encontram depois que um detonador é acionado na base da bomba. Quando esses 2 núcleos se encontram, a massa crítica é excedida. Isso faz com que o núcleo de urânio se torne extremamente instável, o que faz então a bomba detonar. A segunda bomba, que é a Fat Man, ela funciona com o núcleo de plutônio. Ao redor dessa bomba, há diversos detonadores que são acionados. Isso faz com que o núcleo de plutônio seja comprimido, fazendo com que a sua massa crítica seja excedida. E isso faz com que a bomba seja, então, acionada. Essas 2 bombas funcionam com o princípio de fissão nuclear. Um nêutron acelerado colide com um núcleo de urânio 235 extremamente instável. O urânio 235 tem esse número atômico aqui, 92. Quando esse nêutron colide com esse núcleo de urânio instável, ele forma outros 2 elementos, o bário e o criptônio. E ele também gera mais 2 nêutrons acelerados
o que faz com que haja uma reação em cadeia, porque esses nêutrons acelerados colidem com outros dois núcleos de urânio também instáveis, gerando de novo criptônio e bário, e novamente mais dois nêutrons acelerados cada um. Então assim a reação se autossustenta. A energia liberada por uma bomba atômica segue a equação da relatividade de Einstein, E igual a m vezes c ao quadrado, em que c é a velocidade da luz. Massa pode ser convertida em energia, mesmo que esses valores de massa sejam muito pequenos. Há uma enorme liberação de energia em forma de radiação, que é a radiação gama. A Little Boy foi lançada em Hiroshima e a Fat Man foi lançada em Nagasaki. E foi esse o recado que os Estados Unidos deixaram para a União Soviética. E relacionando toda essa energia e radiação liberada por essas bombas, a gente pode comparar o que acontece no corpo dos seres humanos. Temos aqui um conjunto de sintomas que a gente vai chamar de síndrome aguda de radiação. A gente vai medir os níveis de radiação por uma unidade chamada de Gray, que a abreviação é GY, que nada mais é a quantidade de energia recebida por uma unidade de massa. Quanto de energia é recebida por uma parte do corpo. A gente recebe radiações a todo momento. E o natural é mais ou menos 2,4 miligrays por ano. Se tivermos níveis de 0,25 a 1 gray de radiação, teremos sintomas como náuseas e vômito. Se esses valores forem maior do que 1 até 3, já temos infecções oportunistas por comprometer o nosso sistema imunológico. Se os níveis forem de 3 a 5, temos casos de hemorragia, perda de cabelo e geralmente esterilidade parcial. E a mais de 10, teremos também infecções no sistema nervoso e no sistema cardiovascular, fazendo assim o comprometimento de todos os sistemas do ser vivo. Todo regime nazista ou todos os regimes totalitaristas precisam de uma base ideológica muito forte. E no caso do nacionalsocialismo, teve como uma base ideológica forte a questão da raça ariana, da pureza racial, ou seja, as ideologias racistas da época. E eles elegeram como uma raça impura naquele momento, no caso, os judeus, que serviram como bode expiatório na Segunda Guerra Mundial. Então, os judeus foram amplamente perseguidos na Segunda Guerra Mundial, muitos deles foram levados a campos de concentração e houve muito extermínio em massa. E lembrando que essa ideologia racista também fez com que houvesse uma migração de cérebros muito forte para outros países. Muitos cientistas, muitas pessoas que desenvolveram tecnologias importantes para nós tiveram que emigrar para outros países justamente para não sofrer ou não serem vítimas diretas do nazismo. E a bomba atômica foi desenvolvida lá nos Estados Unidos com o Projeto Manhattan, em que Albert Einstein participou dessa comissão, desse grupo de estudos, inclusive porque ele era judeu. Então, por ter sido judeu, ele saiu da Alemanha e foi para um país onde ele não corria nenhum risco, não é? Ele participou junto com Oppenheimer e outros cientistas, mas ele foi o mais icônico. Após a explosão da bomba atômica ali em 1945, a gente teve a criação de um instituto, o ABCC, Casualty. O ABCC, Atomic Bomb Casualty Commission, que foi a comissão dos efeitos dos danos causados pela bomba atômica. Ele foi criado e desenvolvido ali pelos Estados Unidos com o apoio do governo japonês. Justamente para quê? Para estudar os efeitos causados pela bomba atômica. Então foram praticamente os japoneses usados ali como cobaia, certo? E não como ali um puro tratamento e tudo mais. A Guerra Fria, que resultou no conflito entre as duas superpotências que saíram da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, representando no caso o capitalismo, e a União Soviética, representando no caso os países socialistas e comunistas. Diferentemente da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira, a Guerra Fria ela se caracterizou por ser um conflito muito mais ideológico, no sentido de não agressão direta, pois ambos os países possuíam as chamadas bombas nucleares. E eles também fizeram uma disputa também no campo armamentista e tecnológico. E em virtude da iminente guerra nuclear, que estava em vias, ou poderia em qualquer momento se desencadear,
Em 1968 foi assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas, em que muitos países que possuíam armas nucleares, de certa forma, tiveram as suas ações cerceadas ou limitadas para que não tivéssemos um desfecho novamente parecido com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Por que foi tão importante limitar o desenvolvimento dessas armas nucleares? Eu vou usar como exemplo para todas essas radiações o que aconteceria com o urânio. Na radiação alfa, o que é que acontece? O urânio se transforma em um outro elemento químico de menor massa e de menor número atômico, e também a formação das partículas alfa, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, por isso um total de massa 4. Esse tipo de radiação é capaz de ionizar o ar, já que tem carga e também possui massa. A radiação beta é formado um novo núcleo e também a própria partícula beta, que é equivalente a um elétron. Possui uma carga negativa, tem uma massa tão pequena que nós consideramos como praticamente desprezível. E por último, a radiação gama, que consiste na formação de 2 elementos e a própria radiação gama. A radiação alfa é aquela que possui o menor poder de penetração, já que ela é barrada por uma folha de sulfite ou até pela própria pele. Já a radiação beta, ela pode ser barrada por uma barra de chumbo de 2 milímetros. Como essa radiação não possui massa, ela tem um poder mais penetrante. Já a radiação gama, por não ter massa e nem carga, ela pode penetrar muito mais na matéria, podendo apenas ser barrada por uma chapa de chumbo de 5 centímetros ou por grossas paredes de concreto. E como a gente já viu uma boa parte sobre radiação, vamos entender os danos que elas causam aos seres vivos. Relacionado com a radiação alfa, a gente pode ver que existe muito a questão da queimadura. De 65% a 90% das pessoas que recebem essa radiação morrem de queimadura na pele, de desidratação e infecção. Afinal, a pele é a primeira barreira de defesa do nosso corpo. Relacionado com a radiação beta, a gente pode falar que existem as alterações fisiológicas dos órgãos internos, uma vez também que esses são os danos a longo prazo, pois as bombas atômicas elas funcionam causando destruição devido à grande expansão muito rápida de matéria. E sobre esses danos ainda a gente pode relacionar 2 coisas. Os danos diretos, que é quando ocorre uma mutação, uma alteração do DNA e serem passadas de maneira hereditária. Temos também, com a mutação, o desenvolvimento de câncer. Afinal, o que é o câncer? É uma célula que não para de se multiplicar. E a morte celular, que é muito comum quando tem esses danos diretos. No caso dos danos indiretos, a gente tem que afeta, como por exemplo, a molécula da água, que compõe 70% do nosso corpo e ela começa a ser degradada. E isso gera radicais livres, que vão acometendo danos aos poucos nos órgãos fisiológicos internos e também nas moléculas maiores, como a de DNA que a gente falou antes. Então foi isso, galera. Muito obrigado, certo? Espero vocês mais vezes aqui no Inteiramente, ok? Muito obrigada, Guilherme. Eu agradeço também a oportunidade de participar e espero encontrar vocês novamente aqui no Inteiramente. Isso aí! E, bom, esse já foi o 2º vídeo. Eu tô sempre aberto a convites, ok, para vamos falar aí. não só de bomba atômica, mas a gente fala de diversos assuntos aí. Isso aí, então, galera, muito obrigado. Não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e segunda-feira que vem, às 1h30, estamos aqui, ok? Valeu, galera! Valeu, galera! Até mais!